Olá pessoal, dando continuidade no estudo das técnicas de integração, hoje vamos ver um tipo de substituição especial e muito útil, a substituição trigonométrica. Então vamos dar início à aula de hoje. Então pessoal, na aula de hoje nós vamos ver um tipo muito importante de substituição, que é a substituição trigonométrica. Então como é que funciona a substituição trigonométrica? As substituições trigonométricas são úteis para calcular integrais que envolvem esses radicais aqui. Radical de a² menos x², onde a é um número e x é a variável. Raiz quadrada de a² mais x² e raiz quadrada de x² menos a². Então, a gente vai ver como fazer isso através de exemplos. Então, vamos ver esse primeiro exemplo aqui. Como que eu uso substituição trigonométrica para calcular essa integral aqui? Integral de 1 sobre raiz de 4 mais x². Então, olha só. Exemplo 15. Exemplo 15. O item 1. Item 1 é integral de dx sobre raiz de 4 mais x². Então, antes de eu fazer a substituição, eu vou manipular um pouco esse radical aqui. Então, vai ficar... Então, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar o 4 em evidência, dentro da raiz. Então, isso vai ficar 4 vezes 1 mais x² sobre 4. Essas simplificações que eu vou fazer aqui agora, elas vão fazer sentido no final. Então, vamos lá. Então, aqui eu posso tirar esse 4 da raiz, eu fico com dx sobre raiz de 4 é 2, 1 mais, e esse 4 eu posso juntar com esse x². Vai ficar 1 sobre x sobre 2 ao quadrado, certo? Então, não alterei a integral. Isso daqui é igual a isso, só manipulei. E, por fim, eu posso tirar esse 2 da integral e fico com isso aqui, 1/2 de integral de dx sobre raiz de 1 mais x sobre 2 ao quadrado. Agora, qual é a substituição que eu vou fazer aqui? Isso daqui, ó, 1 mais uma coisa ao quadrado, me lembra essa identidade trigonométrica aqui, né? Ó. Secante ao quadrado de θ é igual a 1 mais tangente ao quadrado de θ, certo? Por quê? Porque se eu chamar isso daqui que está dentro do quadrado de tangente, então essa raiz aqui vai ficar dessa forma, 1 mais tangente ao quadrado. E aí eu posso trocar por secante ao quadrado e eu vou ter raiz de secante ao quadrado, que vai se transformar em secante, sob certas condições. Então, olha só. Então, a substituição que eu quero fazer é essa daqui, ó. X sobre 2 é igual a tangente de θ, como eu disse. Então, isso implica que x é igual a 2 tangente de θ. E isso implica que o dx vai ser 2, derivada do tangente, é secante ao quadrado de θ, dθ. Agora, a gente tem que avaliar se a gente pode fazer essa substituição aqui, né? Essa daqui, na verdade. Por quê? Porque quando eu for fazer essa substituição, eu quero que essa função aqui ela seja invertível. Por quê? Eu quero poder, quando eu chegar aqui no final e ficar tudo em função de θ, eu quero poder voltar na variável x. Então, eu quero que a tangente, quero pegar a tangente numa variação de θ, onde a tangente seja invertível. Então, vamos olhar para o gráfico da tangente. O gráfico da tangente, a gente sabe que é esse daqui, ó. São várias folhas, né? Ó, ela vai se repetindo, né? Em cada intervalo desse aqui, ó, né? De comprimento π, né? Ó, a cada intervalo de comprimento π, ela repete, né? E então, essa função tangente de θ, se eu colocar a variação em todos os reais, menos esses pontos onde ela não está definida, ela não é invertível, porque se eu traçar uma reta horizontal aqui, ela intercepta o gráfico da função em vários pontos, certo? Então, ela não é invertível porque ela não é injetora. Entretanto, se eu considerar só o intervalo θ variando de menos π sobre 2 até π sobre 2,
aí eu tenho só esse pedaço aqui do gráfico, que é bijetor, portanto a função é invertível, ou seja, se eu pegar um y aqui, cada y aqui está associado a um único θ variando entre menos π sobre 2 e π sobre 2, certo? Então, nesse pedaço, ela é invertível. Então, vamos voltar lá. Então, eu vou escolher o θ variando de menos π sobre 2 a π sobre 2, que é onde a função é invertível, certo? E aí, eu vou ficar com a seguinte integral. Como é que vai ficar a minha integral? Vai ficar meio da integral. Então, o dx eu vou trocar por isso daqui. 2 secante ao quadrado de θ dθ. E aqui embaixo, como eu disse, pelas contas que eu fiz aqui, vai virar 1 mais tangente ao quadrado de θ, porque eu estou trocando x sobre 2 por tangente de θ. E aí, eu tenho meio integral de 2 secante ao quadrado de θ dθ sobre raiz de secante ao quadrado de θ. Esse 2 pode cancelar com esse, e aí eu fico com integral de secante ao quadrado de θ dθ sobre raiz de secante ao quadrado é módulo de secante de θ. Né? Cuidado com isso. Raiz de um número ao quadrado não é o número, é o módulo do número, porque você não sabe se o que está aqui dentro do quadrado é positivo ou negativo. Aí a gente vai ver agora. Ó. Olha só, como eu escolhi o θ variando de menos π sobre 2 até π sobre 2, que é onde a tangente é invertível, agora eu tenho que saber, a secante nesse intervalo, ela é positiva ou ela é negativa? Então, eu olho para o gráfico da secante. O gráfico da secante, olha, quando o x aqui está variando de menos π sobre 2 a π sobre 2, ela é positiva sempre. Ó. Então, o módulo dela é ela mesma. Então, isso aqui vai ficar, nesse intervalo, né? Vai ficar secante ao quadrado de θ dθ sobre secante de θ. E aí, eu posso cancelar esse com esse, certo? Então, eu fico com integral de secante de θ dθ. Por fim, a gente sabe calcular essa integral, isso é ln de módulo de secante de θ mais tangente de θ mais uma constante. E aí, agora eu tenho que voltar para a variável anterior. Então, aqui é fácil. Ó. Aqui, o meu tangente de θ é x sobre 2, né? Já tenho ele. Então, esse aqui é x sobre 2. Mais c aqui. E o secante de θ? O secante de θ eu posso usar essa identidade trigonométrica aqui. Ó. Então, se tangente é x sobre 2, então eu tenho aqui que... Né? Então, vou fazer aqui embaixo aqui. Ó, então, aqui eu vou fazer outra coisa, certo? Então, olha só. Secante ao quadrado de θ é igual a 1 mais x sobre 2. Isso implica que secante de θ é igual a raiz, que o intervalo que a gente está escolhendo, o secante é positivo, então eu tiro raiz dos dois lados, aqui vai dar secante de θ, então isso aqui vai ser 1 mais x sobre 2, desculpa, aqui ao quadrado, né? Ao quadrado. Isso aqui vai ficar 1 mais x ao quadrado sobre 4. Vou continuar aqui embaixo. Então, isso vai ficar igual a... Posso tirar o mínimo. Vai ficar 4 mais x ao quadrado sobre 4, que é igual a raiz de 4 mais x ao quadrado sobre 2. Isso daqui, então, vai ficar ln de módulo. Então, secante... Opa, desculpa. Estou fazendo aqui, né? Então, isso aqui vai ficar o x sobre 2. O tangente de θ eu já substitui por x sobre 2. Então, o secante vai ficar isso aqui. Raiz de 4 mais x ao quadrado sobre 2. Certo? Então, eu resolvi a minha integral. Integral disso daqui é isso. Vocês podem derivar para conferir. Aí, note que a justificativa para o secante de θ ser isso daqui vem dessa identidade, né? Dessa identidade aqui. Mas eu posso usar um triângulo, retângulo, para me lembrar como que eu faço essas trocas.
Por exemplo, ao invés de eu fazer essa operação aqui, eu poderia ter feito o seguinte, ó. Poderia ter construído um triângulo retângulo, certo? E aí eu quero que o meu ângulo aqui é θ, né? E eu sei que eu estou baseando nessa identidade aqui, né? Essa substituição. X sobre 2 é tangente de θ. Então, tangente de θ é cateto oposto sobre o adjacente. Então, eu escolho o cateto oposto como sendo x e o adjacente como 2. Então, quem vai ser esse cara aqui? Esse cara aqui, por Pitágoras, acontece o quê? Ó? Por Pitágoras, esse cara aqui, que eu vou chamar de C, ó, C ao quadrado é igual a esse ao quadrado, 4 mais esse ao quadrado, x ao quadrado. Então, C é igual a raiz de 4 mais x ao quadrado, certo? E aí, com esse triângulo, eu lembro o que é o secante, né? Então, x sobre 2 é tangente, secante é o quê? É 1 sobre cosseno. Cosseno é isso sobre isso, então secante de θ vai ser o contrário, é isso sobre isso. Aí eu obtenho mais rápido a minha identidade, certo? Que é a mesma que eu obtive, não foi isso? Então tá, vamos passar para o outro exemplo então. Então vamos ver agora esse segundo exemplo aqui, que aparece um radical desse tipo aqui. Então vamos lá. Então exemplo 2 é integral de x ao quadrado sobre raiz de 9 menos x quadrado dx. Não é isso? Isso. Como é que eu vou fazer isso aí? Novamente, vou fazer o mesmo tipo de simplificação. Então, vou repetir o x quadrado aqui. Vou colocar o 9 em evidência. Então, isso aqui vai ficar 9 vezes 1 menos x quadrado sobre 9 dx. Isso aqui, posso tirar o 9 da raiz, vai ficar 1/3 da integral de x ao quadrado sobre raiz de 1 menos... Vou jogar o 9 para dentro do quadrado aqui, então posso reescrever isso dessa forma. X sobre 3 ao quadrado. Então, essa integral é a mesma dessa daqui, só manipulei. Agora, aqui dentro do quadrado, dentro da raiz, eu tenho uma expressão do tipo 1 menos uma coisa ao quadrado. Então, isso me lembra essa identidade aqui, ó. Seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Então, cosseno ao quadrado de θ é igual a 1 menos seno ao quadrado de θ. Veja que se eu chamar isso aqui de seno de θ, o que está dentro da raiz vai virar 1 menos seno ao quadrado de θ, que é cosseno ao quadrado. Então, eu consigo tirar isso da raiz. Então, a minha substituição vai ser essa daqui, ó. X sobre 3 igual a seno de θ. Como eu disse, tem que ser uma substituição onde isso é invertível, para que eu possa voltar depois para a variável x. Então, onde que o seno é invertível? O seno é invertível quando o θ está variando entre menos π sobre 2 e π sobre 2, não é isso? Vamos olhar lá o gráfico de novo. Então, o gráfico da seno está aqui, ó. A gente conhece, é esse daqui. Então, note que ela não é uma função bijetora definida em todos os reais. Se eu passar uma reta aqui, né, horizontal, ela intercepta o gráfico em vários pontos, né? Passar uma reta, por exemplo, aqui, ela vai interceptar em 3 pontos. Aliás, infinitos pontos, né? Só nesse pedaço aqui que são 3, mas ela continua, o gráfico continua oscilando para cá, continua oscilando para cá. Então, eu vou pegar o intervalo onde ela é bijetora, né? Então, é esse intervalo aqui, ó, menos π sobre 2, a π sobre 2 ela é uma função bijetora, tá vendo? Ó? Pelo gráfico dela a gente vê. Bijetora nesse intervalo, menos 1 a 1. E nesse intervalo, menos π sobre 2 a π sobre 2, o cosseno é positivo. Então, eu posso tirar a raiz dele que vai dar cosseno. Então, vai ficar da seguinte forma, né? dx, então nesse intervalo ela é invertível. Daqui eu tiro que x é 3 seno de θ. Então, o dx vai ser 3 cosseno de θ dθ, certo? Aí eu vou tenho que continuar aqui então, fazendo a substituição. 1/3 de integral
aqui faltou um dx, né? X é igual a 3 seno de θ, então o x² vai ser 9 seno ao quadrado de θ. O dx eu vou trocar por 3 vezes cosseno de θ, dθ. E aqui embaixo, como eu escolhi, vai ser 1 menos seno ao quadrado de θ. Então, esse 3 pode cancelar com esse. Então, aqui como é que vai ficar? Tiro 9 da integral. Seno ao quadrado de θ vezes cosseno de θ sobre raiz de 1 menos seno ao quadrado é cosseno ao quadrado de θ dθ. Aí isso aqui vai ficar 9 integral seno ao quadrado de θ cosseno de θ dθ sobre raiz de cosseno ao quadrado é módulo de cosseno de θ. Como o seno está entre menos π sobre 2 e π sobre 2, a gente sabe que nesse intervalo, a gente viu, o cosseno é positivo. Então, isso aqui vai ficar 9 integral de seno ao quadrado de θ, cosseno de θ, dθ sobre cosseno de θ. Com isso, eu cancelo esse cosseno com esse cosseno e fica 9 integral de seno ao quadrado de θ dθ. Como que eu resolvo essa integral? É só usar outra identidade trigonométrica, que é essa daqui. Seno ao quadrado de θ é igual a 1 menos cosseno de 2θ sobre 2. Então, isso é a integral de 1 menos cosseno de 2θ sobre 2 dθ. Tiro esse meio da integral, então fica com 9 meios, integral de 1 menos cosseno de 2θ dθ. Vou continuar aqui, então. Isso vai ficar igual a 9 meios, integral de 1 em relação a θ é θ, menos integral de cosseno de 2θ vai ser seno de 2θ sobre 2. Isso mais uma constante. Agora eu tenho que voltar para a variável anterior. Para isso eu vou usar o meu triângulo de referência. Vou fazer aqui no cantinho, aqui, então, certo? Então, primeiro eu faço meu triângulo de referência. Quem é o meu triângulo de referência? É um triângulo com ângulo θ. A minha substituição foi x sobre 3 igual a seno de θ. Então, eu vou colocar x como cateto oposto e o 3 como a hipotenusa, porque x sobre 3 é o seno de θ. Por Pitágoras, eu deduzo que aqui é 9 menos x², aquela continha que a gente já fez. E aí, o que eu vou fazer aqui? Aqui, eu observo que esse número é igual a esse, então, se eu aplicar a inversa do seno, que é o arquisseno, dos dois lados, então, ó, isso aqui implica que arquisseno de x sobre 3 é igual a arquisseno do seno de θ, né? Não é isso? Esse número é igual a esse. Então, o arquisseno desse número é igual ao arquisseno desse número. Então, aqui, arquisseno de x sobre 3 é igual. O arquisseno é a inversa do seno. Então, arquisseno de seno é θ. Então, o θ vai ficar arquisseno de x sobre 3. Arquisseno de x sobre 3. E o seno de 2θ? Ora, seno de 2θ, a gente sabe que é 2 seno θ cosseno θ. Certo? Então, isso aqui é 2. Seno é o quê? X sobre 3. E o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, é raiz de 9 menos x² sobre 3. Certo? Então, isso aqui vai ficar menos 2 vezes esse 2 aqui vai cancelar com esse 2, então a gente vai ficar só com x vezes raiz de 9 menos x² sobre 9, porque 3 vezes 3 é 9, mais c. Então, por fim, eu posso escrever assim, 9 meios de arquisseno de x sobre 3, vou distribuir esse 9 meios, menos x raiz de 9
menos x² sobre esse 9 cancela com esse 9, 2, mais uma constante. Então, esse é o segundo exemplo. Então, vamos ver agora o terceiro exemplo, que aparece um radical desse tipo aqui. Vamos ver como é que a gente usa substituição trigonométrica nesse caso. Então, agora, o terceiro e último exemplo é a integral de dx sobre raiz de 25x² menos 4. Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Novamente, vou simplificar isso daqui. Então, vamos fazer um pouquinho mais rápido agora. Então, olha só, aqui eu vou colocar o 4 em evidência para que virar 1, né? Então, tirando o 4 da raiz, vai ficar 2 raiz de 25, 2 raiz de 25x² sobre 4 menos 1. Nessa simplificação, o objetivo é sempre o termo que não tem x² aqui ficar 1, certo? E aí, isso aqui vai ficar dx, meio, eu tiro o meio da integral, e aqui eu coloco tudo num quadrado só. Vai ficar raiz de 5x sobre 2 ao quadrado, menos 1. Então, qual identidade trigonométrica me lembra isso daqui? Me lembra essa identidade trigonométrica aqui, ó. Secante ao quadrado de θ menos tangente ao quadrado de θ é igual a 1. Por quê? Porque daqui eu tiro que tangente ao quadrado de θ é igual a secante ao quadrado de θ menos 1, que é exatamente uma coisa desse tipo aqui. Então, eu vou chamar o que está aqui dentro de secante de θ. Então, a minha substituição vai ser 5x sobre 2 é igual a secante de θ. E a variação do θ? A variação do θ tem que ser onde a secante é invertível. Então, vamos olhar para o gráfico da secante, de novo. Então, olha só o gráfico da secante. O gráfico da secante ele é um monte de folha assim, ó. Uma hora para cima, outra hora para baixo, que vai repetindo, né? A cada intervalo de tamanho π. E para cá repete também. Então, novamente, ela não é uma função bijetora, né? Não é injetora, na verdade. E aí, se eu colocar uma reta horizontal aqui, a gente vê que intercepta em vários pontos. Eu tenho que escolher o intervalo onde ela é injetora. Olha só, de 0 a π sobre 2 ela é injetora, é só esse pedaço aqui. E de π sobre 2 a π ela é injetora também, que é só esse pedaço aqui. Esse pedaço de 0 a π sobre 2, ela cobre o intervalo, a imagem dela, né, é de 1 até mais infinito. E esse outro aqui é de menos 1 até menos infinito. Como a integral é indefinida, eu posso escolher um desses dois intervalos aqui, que o resultado vai ser o mesmo. Aí, se a integral for definida, aí depende do intervalo de integração. Aí eu posso escolher esse daqui ou esse daqui. Aí vai depender qual for o intervalo de integração, né? Se eu quiser fazer direto. Agora, eu sempre posso resolver a indefinida e depois aplicar o teorema fundamental do cálculo. Então, a gente vai escolher esse intervalo de 0 a π sobre 2, onde ela é injetiva, né? Então, vamos lá. O intervalo que eu vou escolher é o intervalo 0 a π sobre 2, certo? E aí, o x vai ser quanto? O x vai ser 2 secante de θ sobre 5. E com isso eu tiro que o dx vai ser 2 quintos, derivada de secante, é secante de θ vezes tangente de θ dθ, certo? Então, como é que vai ficar a minha substituição aqui, ó? Então, vai ficar 1 meio integral, dx vai ser 2 quintos de secante de θ, tangente de θ dθ. E aqui, vou fazer já direto, isso daqui vai ser secante ao quadrado, menos 1, que eu sei que é tangente ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar raiz de tangente ao quadrado de θ. Isso aqui vai ser, esse meio cancela com esse 2, então isso vai ser 5, integral de secante de θ, tangente de θ, dθ sobre... Agora, isso aqui é módulo de tangente de θ, né? Raiz quadrada de tangente ao quadrado é módulo de tangente de θ, então isso fica integral 1 sobre 5, integral de secante de θ, tangente de θ, sobre
Aí aqui vamos ver. Nesse intervalo de 0 a π sobre 2, como é que é a tangente? Nesse intervalo, a tangente está aqui, ó. De 0 a π sobre 2, a tangente é positiva. Se eu escolher o outro intervalo, a tangente é negativa. Aí módulo da tangente vai ser menos tangente. Como eu escolhi o intervalo que é positivo, o módulo da tangente é ela mesma. Então vai ficar tangente de θ dθ. Cancela esse tangente com esse tangente, então é 1/5 de integral de secante de θ dθ, que é 1/5 de ln de módulo de secante de θ mais tangente de θ mais uma constante. Aí eu tenho que voltar para a variável anterior, né? Novamente, vou fazer o meu triângulo de referência aqui, ó. Então, aqui é o θ. A minha substituição foi 5x sobre 2 é igual a secante. Então, eu vou escolher aqui como 5x e aqui 2, certo? Porque cosseno é esse sobre esse, então secante é esse sobre esse, certo? E, obviamente, então por Pitágoras, quem é esse lado aqui? Esse lado é esse ao quadrado menos esse ao quadrado, que é 25x ao quadrado menos 4, certo? Então aqui vai ficar 1/5 ln de módulo. Quem é secante? Secante eu já escolhi como sendo 5x sobre 2. 5x sobre 2 mais tangente de θ. Quem é tangente de θ é esse sobre esse, né? Então, é raiz de 25x ao quadrado menos 4 sobre 2, mais uma constante. Então, esse é o último exemplo. E aí, agora eu vou deixar um exercício para vocês. O exercício é o seguinte: calcule essas integrais. Integral de raiz de 1 menos 9t² dt, usar uma daquelas substituições que a gente viu. E esse outro aqui, que é uma integral definida de integral de dy sobre y, raiz de 1 mais ln ao quadrado de y. Nessa daqui, primeiro a gente vai fazer uma substituição simples e depois a substituição simples vai cair na substituição trigonométrica. Aí tem que ter cuidado com os intervalos aqui. Faz a indefinida primeiro e depois usa o teorema fundamental do cálculo. Então é isso, pessoal. Por hoje é só.